Sabe quando você está sob o controle de uma situação e você acha que é só seguir com o que foi planejado, que tudo vai dar certo? Só que o universo te diz: hoje não, hoje não é seu dia, hoje você vai se ferrar. Este é o contexto da história que iremos contar hoje no Diversilíngua. Para quem não me conhece, meu nome é Diego e eu, junto com a Renata, nós participamos aqui do Diversilíngua, que é um podcast sobre idiomas, viagens e cultura. E para falar de cultura, para falar de idiomas, para falar de viagens, nós também vamos contar histórias aqui, né? Então, estou iniciando um novo quadro aqui no Diversilíngua, que são as histórias de perrengues em viagens, e nós nos baseamos em uma história que foi compartilhada no Reddit, né? E a partir dessa história a gente pegou ela de inspiração e criamos todo um roteiro para contar aqui para vocês. Lembrando que eu vou ler essa história porque a gente escreveu uma história longa, mas espero que vocês gostem e fiquem até o final para descobrir o que vai acontecer na história do Jefferson, que é a história que iremos contar, que a gente pensa que tudo vai dar certo, só que o universo está dizendo para ele, ó, hoje não é seu dia. Então fique ligado em mais um episódio do Diversilíngua. Estamos no ano de 2007. Este ano marca o mundo de algumas formas, né? Para quem não conhece, o ano de 2007 foi o ano que marca o lançamento do iPhone pela Apple e o lançamento do Kindle pela Amazon, né? Então, para você aí que está com o seu iPhone aí na mão, saiba que em 2007 isso era raridade, né? Você só poderia ter um iPhone depois do lançamento do primeiro iPhone pela Apple. Também foi o lançamento do Kindle, né? Kindle que eu já compartilhei aqui em outro episódio, que tem me ajudado a melhorar, a ter constância na leitura, a voltar ao hábito da leitura. Para quem não sabe sobre este episódio, eu vou deixar aí na descrição deste episódio ou nos cards aí no YouTube. Mas vamos lá, então estamos no ano de 2007, tem esses dois grandes acontecimentos a nível global e a nível do Brasil nós tivemos a confirmação do Brasil como a sede da Copa do Mundo FIFA 2014, né? Então, para quem é mais novo, foi no ano de 2007 que o Brasil foi anunciado como sede da Copa de 2014. E também foi o ano que o Cristo Redentor foi eleito como uma das 7 maravilhas do mundo. Este é o contexto aqui da história do nosso querido Jefferson. Então vamos lá. O Jefferson é um carioca e sempre teve o sonho de um dia viajar para os States, os Estados Unidos. Na sua infância, ele havia assistido filmes como Pulp Fiction e Exterminador do Futuro 2. E você já assistiu o Exterminador do Futuro 2? Eu assisti e gostei muito. Pois o Jefferson, nosso personagem, também gostava muito de Exterminador do Futuro 2. Enfim, ele teve muito contato com a cultura americana e isto fez com que Jefferson, nosso personagem, tivesse vontade de conhecer a América, né? O país do tio Sam. Depois de iniciar o primeiro emprego como desenvolvedor de software, Jefferson resolveu economizar boa parte do salário para que ele pudesse conhecer os Estados Unidos. Assim, depois de muitos sacrifícios e após 2 anos de trabalho, Jefferson pôde realizar o seu grande sonho. A viagem seria para Los Angeles, costa oeste dos Estados Unidos. De Los Angeles, Jefferson seguiria para San Diego, onde ficaria 15 dias na casa de um tio.
Jefferson estava muito feliz. Faria a viagem dos sonhos e ainda poderia conhecer outras cidades próximas. Além disso, assim como muitos brasileiros, Jefferson pensou em aproveitar a viagem para renovar seu guarda-roupa desde que houvesse alguma promoção interessante que coubesse no seu orçamento. Jefferson pensou em ir em algum outlet, é claro, né? Chegou o grande dia da viagem, né? Jefferson estava muito entusiasmado, pegou o avião de São Paulo para Los Angeles e chegando lá deveria pegar um ônibus em direção a San Diego. Ao chegar em Los Angeles, Jefferson lembrou-se do que seu tio havia dito. Ele deveria pegar o ônibus da empresa Greyhound e deveria ficar atento à sua parada, pois o ônibus deveria seguir viagem para além de San Diego. A viagem corria de forma tranquila até o momento no qual Jefferson entrou no ônibus. Ao entrar na condução, Jefferson reparou que o microfone que o motorista deveria utilizar para passar os avisos para os passageiros estava com defeito. Portanto, o motorista deveria mencionar cada parada em voz alta para que todos pudessem escutar. É a partir deste detalhe que as coisas vão começar a correr de forma inesperada para o Jefferson. Mas por quê? Porque Jefferson havia comprado uma passagem marcada para as últimas fileiras do ônibus. Portanto, ele deveria seguir viagem sentado lá no fundão do ônibus e seria muito difícil ouvir e entender o motorista quando o motorista gritasse: chegamos no lugar X. E Jefferson ele deveria estar atento a essa comunicação, pois ele teria que ouvir quando o ônibus chegasse no destino final, San Diego. A viagem de ônibus então inicia, lembrando que o sistema de som do veículo não está funcionando e que Jefferson está no fundão, onde é muito difícil compreender o que o motorista irá dizer. Sem falar que estamos nos Estados Unidos, né, gente? Ou seja, o motorista iria falar os nomes dos locais em inglês com um sotaque nativo, que já pode tornar a comunicação difícil, mesmo para as pessoas com níveis avançados de inglês. Chegamos na primeira parada. O motorista grita e Jefferson escuta. No entanto, nosso amigo não compreende muito bem o que foi dito. Jefferson então pensa: Ué, não entendi muito bem o que esse senhor falou. O que posso fazer para perceber quando estiver próximo de meu destino? Já sei, vou olhar no bilhete o horário de chegada e a partir deste horário saberei se estou próximo da minha parada. É isso, está tudo sob controle. No entanto, sabemos muito bem que isto não deverá correr bem, né, pessoal? E se o ônibus atrasar? Ou se o ônibus for mais rápido do que foi planejado? Como ficará a vida de nosso amigo Jefferson? Jefferson se tranquilizou e chegou a dormir em alguns momentos da viagem. Então, digamos que a chegada a San Diego estava planejada para acontecer às 14h42. Jefferson acordava algumas vezes quando o motorista parava a condução. Ele olhava para o relógio, via que ainda faltava muito tempo para San Diego e então voltava a se distrair. Eis que o ônibus chega em uma parada na qual o motorista grita algo e todos começam a sair do ônibus. Jefferson olha à sua volta e percebe que está só. O motorista se levanta, olha para Jefferson no fundo do ônibus e avisa: Hey bro, you must get out. We are in the last stop, Tijuana, Mexico. Jefferson acaba de descobrir que havia chegado na última parada
e que ela se encontrava em Tijuana, México. Ou seja, ele atravessou a fronteira dos Estados Unidos para o México e não percebeu. E agora? Como ele conseguiria entrar na terra do tio Sam novamente? Ei, você tá gostando da história? Então deixa eu te pedir um grande favor. Siga-nos nas redes sociais. Siga-nos aqui no YouTube, no Spotify e no Instagram. E não deixe de deixar um like ou avaliar este episódio do podcast. No YouTube é muito fácil, só deixar o like já nos ajuda demais. O like é free, é de graça e já ajuda o Diversilinho. Se você quiser apoiar o nosso projeto, é muito fácil, é só nos procurar em patreon.com/Diversilinho. Você também quer aprender inglês? Então sugiro você assistir um episódio no qual nós falamos sobre o Notebook LM e como ele pode te ajudar no listening, né? Na parte da compreensão auditiva. Você está interessado nesse conteúdo? Vai estar aí nos cards aqui no YouTube ou na descrição do episódio se você estiver ouvindo no Spotify. Então vamos voltar para a história. Então Jefferson está apreensivo e está em Tijuana, no México. Como é que ele vai voltar para os Estados Unidos? Jefferson descobre no fim de sua viagem de ônibus que o veículo havia chegado em San Diego com 40 minutos de antecedência e ele não reparou. Neste momento, nosso personagem está em Tijuana, no México, e terá que convencer os agentes de imigração que cruzou a fronteira por engano, por ter vacilado e não ter descido no seu destino planejado, San Diego. Já pensou, pessoal, se esta história acontecesse nos dias atuais, com essas tensões referentes aos imigrantes nos Estados Unidos? Não gosto nem de imaginar, mas vamos voltar aqui à história. Neste momento, bateu um desespero em Jefferson. Ele estava sozinho, não tinha celular, estava com um mochilão nas costas e com pouca grana. Não fazia a menor ideia de como ele poderia pegar seu rumo novamente e chegar em San Diego. Ele estava em uma avenida e conseguiu enxergar que do outro lado havia uma fila para a imigração. Ele teria que ir até lá. Ao chegar na fila, ele percebeu que ela era imensa, vários quarteirões. Ele deveria perder um dia inteiro de sua viagem ali, ou seja, manhã e noite, correndo o risco de dormir na rua. Jefferson ficou com muito medo, fora os pensamentos que ele poderia ser sequestrado por algum grupo de narcotraficantes da fronteira. Ele não poderia contar com ninguém para lhe tirar dali. Foi neste momento que uma mulher aproximou-se dele e perguntou se ele queria furar a fila pagando uns $100 para entrar na van dela. Ela dizia: "Eu tenho uma van, passo na frente de todo mundo, só $100, e ainda te deixo no seu hotel em San Diego." Jefferson achou a pedida muito cara. Ele não possuía muita grana em cédulas e ficou com medo de não ter dinheiro para mais nada em San Diego. Ao verificar que Jefferson estava hesitante, a mulher começou a fazer perguntas para o nosso amigo. Perguntou de onde ele era, o porquê de ele ter saído do Brasil, o porquê de ele ter ido parar em Tijuana, o motivo da viagem. Neste momento, os pensamentos de Jefferson eram: e se essa mulher me levar para um lugar para tirar meu rim e vender no mercado negro? E se eu não for com ela e resolver ficar nessa fila imensa?
Ao perguntar o local onde Jefferson ficaria em San Diego, ele deu o endereço de um shopping que ficava próximo à casa de seu tio. A mulher confirmou que conhecia o lugar e que o levaria até lá e disse: Veja, eu vejo que você é um cara legal e que só está aqui porque se perdeu. Cometeu um engano. Para te ajudar, posso fazer um preço melhor para você. Posso baixar para $40. Fechado? Jefferson pensou bem, mas o preço era muito tentador. Desta forma, resolveu fechar negócio com a mulher. Ao entrar na van, Jefferson percebeu que havia outras pessoas que também haviam pagado a mulher. Todas com caras de quem haviam também feito escolhas duvidosas na vida. A van chega então na guarita de imigração. O agente era um homem alto, de bigodes e um olhar cansado. Ele bate na janela da van com seu punho e avisa: passaporte e documentos, por favor. A mulher da van recolheu os documentos de toda aquela gente, inclusive o de Jefferson, e entregou. O agente folheou, olhou. Quando chegou no passaporte de Jefferson, aquele passaporte brasileiro azul, ele levantou as sobrancelhas, franziu a testa e disse: I want this guy out of the vehicle now. Ele queria que Jefferson saísse da van para pedir algumas explicações. Jefferson estava muito nervoso neste momento. Pensou que nunca mais pudesse realizar o seu sonho de conhecer os Estados Unidos e talvez nem conseguisse mais voltar ao Brasil. O agente olha para Jefferson e diz: há quanto tempo você está no México, senhor? E o que veio fazer? Jefferson, muito nervoso, diz: Eu, na verdade, senhor agente, eu não vim, eu dormi no ônibus. Vim de Los Angeles. Deveria descer em San Diego, mas o ônibus adiantou. Eu acordei aqui, em Tijuana, sem querer. Sério, foi um acidente. O agente dá uma risadinha e resume: então o senhor dormiu e foi parar no México? É isso? Nesta hora, todos os agentes que estavam com ele começam a gargalhar. O agente então balançou a cabeça e entregou o passaporte de Jefferson para a motorista da van. E depois disse a Jefferson: Welcome back to the USA, Sleepyhead. Bem-vindo de volta aos Estados Unidos, dorminhoco. Jefferson, neste momento, estava congelado, mas, ao mesmo tempo, aliviado. Ele seguiria a viagem de volta para San Diego e conseguiria ver o tio. Que alívio e que aventura para o seu primeiro dia nos Estados Unidos. Ao chegar no shopping que Jefferson havia indicado à mulher, ela olhou para ele e disse-lhe: Finalmente estamos no seu destino, parceiro. Da próxima vez, pede para o motorista do ônibus te acordar. Neste momento, tanto a motorista quanto Jefferson riram da situação. E aí, que situação, pessoal? Jefferson quase ficou no México. Mas, no final, ainda conseguiu chegar no shopping. Conseguiu se despedir da mulher. A mulher fez um preço mais barato para ele. E tudo acabou bem. Depois ele ainda seguiu para a casa do seu tio. Mas, veja bem, às vezes quando você está num país estrangeiro, você tem que estar muito atento à comunicação. E no caso aí, nosso amigo Jefferson teve o azar de pegar um ônibus com problema no sistema de comunicação, no microfone, né? Mas no fim, tudo acabou bem. E aí, vocês gostaram dessa história?
Vocês gostariam que nós, do Diverse Língua, trouxesse mais histórias parecidas? E esse formato aqui desse podcast, no qual eu tô lendo mais do que olhando para a câmera, você também gostou? Pois deixa aí o like, compartilha esse conteúdo, porque ajuda demais, é de graça e vocês já ajudam o Diverse Língua. Se você já chegou até aqui, eu gostaria que você comentasse aí nos comentários a palavra México. E aí eu vou saber que você chegou ao fim da história. Você também pode sugerir pautas para o Diverse Língua, é só nos enviar um e-mail, diverselingua@gmail.com. E você também pode comentar sobre essa história e interagir com os outros ouvintes no nosso grupo do Telegram, que também vai estar aí na descrição deste episódio. Então espero que vocês tenham gostado. Vai ficar mais aí uns vídeos relacionados aí no YouTube e na descrição desse episódio. E te vejo em um próximo Diverse Língua. Bye, bye.